Tiago, capítulo 1, vamos ler do verso 16 até o final, versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 16 até o 27, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Pai amado, a Tua palavra mais uma vez é lida diante de nós, e nós estamos aqui ouvindo a Tua voz, mas como diz o próprio texto, Pai, não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, queremos nos tornar praticantes daquilo que ouvimos, queremos que a nossa vida seja edificada, que a nossa família seja firme, Senhor, que o nosso comportamento seja agradável aos Teus olhos. Para isso, precisamos pôr em prática tudo aquilo que ouvimos na Tua casa, da pregação da Tua palavra. E como o que queremos é ouvir a Tua voz, Pai, eu te peço, vem falar ao nosso coração, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, Pai, que eu não venha falar de mim mesmo, nem das minhas ideias, mas somente a Tua palavra, e que a unção e o poder do Espírito Santo me dirijam nesta ministração, para que nós possamos ouvir aqui a Tua voz. É o que eu te peço, junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o apóstolo Tiago é aquele que mais enfatiza a prática da fé. Ele fala: a fé sem obras é morta. A fé que temos não é apenas para ser declarada, ela é para ser vivida. É o que eu tenho dito à igreja em últimas mensagens que aqui foram pregadas. Não basta apenas acreditar, é preciso viver aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito tem que ser mostrado com a minha vida, e a minha vida é composta pelas minhas atitudes. Tiago é também aquele apóstolo que enfatiza o uso da palavra, o uso da nossa língua, das coisas que dizemos, das palavras que saem da nossa boca. E ele também enfatiza a própria palavra de Deus, num texto como este que acabamos de ler, a importância da palavra de Deus para cada um de nós. E ele faz algumas referências à palavra de Deus que eu creio que devem estar bem definidas no nosso coração. Porque a palavra de Deus não é uma coisa qualquer, irmãos.
é Deus falando ao nosso coração. E da palavra você recebe de Deus coisas muito importantes para a sua vida. Infelizmente vivemos num momento em que muitas pessoas não valorizam a palavra de Deus, não valorizam o seu ensino, o seu aprendizado, não gastam o tempo necessário para entender aquilo que Deus quer ministrar. Mas Tiago fala de uma maneira muito especial sobre a palavra. Veja, no versículo 18, ele diz assim: segundo o seu querer, ou seja, segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja o que ele diz: a palavra é a palavra da verdade. A palavra de Deus é a própria verdade. E ela nos gerou, como diz o apóstolo Tiago. Veja só o Salmo, queridos, 119. Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, verso 142. Diz: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não há verdade desassociada da palavra de Deus. Essa é a primeira afirmação de Tiago. Veja, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, estamos diante da verdade. Não estamos diante de um livro qualquer, mas a palavra de Deus é a verdade para a nossa vida e nós temos que atentar para isso. No versículo 21, Tiago diz também: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para quê, irmãos? Para salvar a vossa vida. Veja, a palavra é poderosa. Diz o texto bíblico que Deus dá poder à sua palavra. Há poder na palavra de Deus, não na nossa, na de Deus. E ela é poderosa para salvar a nossa vida. Veja, diante da palavra do Senhor, nós estamos diante do poder de Deus. Entenda isso, não é um livro qualquer, não é um escrito qualquer, mas é a revelação do poder de Deus. Leia comigo Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo número 1, verso número 16, diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o que, irmãos? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra é o poder de Deus. Ela é poderosa para nos salvar. Você foi salvo pelo poder de Deus. A salvação não é algo que eu mesmo produzo do meu próprio poder ou esforço, mas é algo que vem de Deus. E pela palavra que foi ministrada, que nos levou a crer e a nos submeter à vontade de Deus. É assim que Tiago fala da palavra. Voltando a Tiago, no versículo 25, olha outra referência que ele faz à palavra. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Como ele chama a palavra de Deus? De lei perfeita. Ele chama de lei da liberdade. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. Não há nada tão perfeito quanto a palavra do Senhor. Leia comigo o Salmo 19. Estou usando alguns versículos para ilustrar para você o conceito nos apresentado aqui por Tiago. Salmo número 19, versículo número 7. Todos conhecem essa palavra. Diz assim: a lei do Senhor é o quê? Perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. De acordo com Tiago,
A lei é perfeita, a palavra é verdade, é poder, é perfeição. Tudo isso Tiago está dizendo a respeito da palavra. E no mesmo verso 25, ele diz que ela é a lei da liberdade. Por que a palavra de Deus é a lei da liberdade? Porque ela liberta, irmãos. A palavra do Senhor, ela tem o poder de libertar. Leia comigo Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, versículo 1, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê, irmãos? Para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Veja, a libertação, ela é proclamada, é a pregação da palavra que produz isto, porque a palavra de Deus é a lei da liberdade. Ao conhecer a palavra de Deus, eu posso ser livre, irmãos. Então veja, tudo isso Tiago está nos dizendo a respeito da palavra do Senhor. Volta lá em Tiago capítulo 1 e vamos ver um último conceito dele a respeito da palavra. Veja, ele diz no verso 23 e 24: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu não sei se você compreendeu bem o que Tiago está dizendo aqui, mas ele está afirmando que aquele que ouve e não pratica se torna semelhante a um homem que se contempla num espelho e logo depois esquece da sua aparência que viu naquele espelho. Então, a palavra, ao ser ouvida, ela tem o poder de se tornar esse espelho da nossa alma. Quando eu ouço a palavra de Deus, ela me mostra quem eu sou. Ela revela a minha imagem. Ele diz, é como um homem que olha no espelho, ou seja, ao ouvir, eu me olhei no espelho. Mas ao não praticar, é como se eu tivesse esquecido a imagem que eu contemplei. Essa é a figura que Tiago está fazendo. Ao ouvir a palavra, você se contempla num espelho. Você vê todos os seus defeitos e todas as suas imperfeições. Não é assim no espelho, irmãos? Ou o seu espelho tem Photoshop? Tem Photoshop no seu espelho? Não, né? Quando você olha no espelho, você vê exatamente como você é. Principalmente de manhã, sem maquiagem, as rugas todas de fora, né? Você se vê direitinho como você é. É um espelho que mostra a verdade para você. Mas, quando você ouve e não pratica o que você ouve, é como se você esquecesse quem você é. Você teve a revelação que a palavra te deu, mas logo depois esqueceu tudinho que você viu ali. E começa a achar que você é outra coisa, diferente daquilo que a palavra te revelou. Veja como ela é importante para a nossa vida. Ela é o espelho da nossa alma. Na palavra de Deus eu vejo com clareza quem eu sou. E veja, diz a Bíblia no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Vamos ler. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e que mais? Eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja como ela se torna esse espelho, porque ela nos revela exatamente quem somos, e coisas que ninguém sabe de nós, a palavra de Deus nos revela. Ela nos mostra esse profundo espelho da alma, em que eu vejo tudo certinho como eu sou. Ela vai até o fundo do coração, ela vai até o ponto de dividir juntas e medulas. E ela é apta para revelar os nossos pensamentos. Quando você ouve a palavra de Deus, ela mostra para você completamente quem você é, te dando um retrato perfeito da sua vida, até dos seus pensamentos, que ninguém conhece, senão aquele que te criou. E nessa palavra poderosa, como vimos aqui,
Nessa palavra cheia de perfeição, de liberdade, Deus nos revela tudo aquilo que precisamos saber a respeito de nós mesmos, queridos. É isso que Tiago está aqui nos falando. E esta palavra, ela produz efeitos poderosos em nossa vida. Como disse aqui o apóstolo Tiago, no versículo 18, nós fomos gerados, veja, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Quando você se converteu, o que aconteceu para que você se convertesse? A pregação foi feita e ela chegou até você. Paulo questiona: como crerão se não houver quem pregue? Então, para que alguém creia, alguém tem que pregar. E a pregação gerará a conversão se ela for recebida por alguém e for entendida. E aí é o trabalho do Espírito Santo, aquele que revela ao homem o pecado, a justiça e o juízo. Revela ao homem a palavra que ele está ouvindo. Traz a palavra para o entendimento do homem. E ao acontecer isso, diz a Bíblia que somos gerados. Por que somos gerados se a gente já existia? Porque a Bíblia diz, é necessário nascer de novo. Estávamos mortos em delitos e pecados. Precisamos nascer novamente. E quem produz isso é a palavra. Ninguém se converte desassociado da palavra de Deus. Ninguém acorda de manhã e diz assim: me converti, vou entregar minha vida para Jesus. É a palavra de Deus, ministrada pelo Espírito Santo, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que vai gerar nele essa vida de Deus, que vai tirá-lo da morte e trazê-lo novamente para a vida. É a mesma coisa que nos diz o apóstolo Pedro. Abra a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e versículo 23 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, diz a palavra do Senhor, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ela nos regenerou, porque fomos gerados novamente pelo efeito da palavra no coração. Veja como é importante a palavra de Deus. Não somente para a conversão, mas depois para tudo aquilo que Deus quer continuar fazendo na nossa vida. E é isso que Tiago está destacando aqui no texto que nós acabamos de ler. Foi pela palavra que nós recebemos a salvação. Veja, o apóstolo Paulo confirma isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Ele diz a Timóteo: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja, o conhecimento da palavra pode tornar alguém sábio para a salvação, mas pode também não fazer isso. Depende da decisão da pessoa. O que ela faz com aquilo que ela sabe, o que ela faz com aquilo que ela conhece, o que ela faz com aquilo que ela ouve. Todos nós que ouvimos a palavra temos conhecimento da parte de Deus, que pode mudar muita coisa na nossa vida, como também pode não mudar coisa nenhuma. Depende daquilo que fazemos com o conhecimento que nós adquirimos. E aqui uma evidência. Veja, acompanhada da fé, aí sim essa palavra faz diferença. Volta lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, agora versículo número 2. Hebreus 4, 2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram.
Veja, é possível que alguém ouça a mesma palavra que eu, e essa palavra não sirva para nada para aquela pessoa. Ela me abençoou profundamente, ela mudou e transformou a minha vida, ela me salvou, mas a mesma palavra que me salvou, de repente não salva alguém do meu lado, que ouviu exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque ela não foi, como diz o texto em Hebreus, acompanhada pela fé naquele que a ouviu. Veja a diferença, queridos, que há entre apenas ouvir e deixar que a palavra de Deus realmente transforme a nossa vida. Voltando ao texto em Tiago, capítulo 1, no verso 25, ele diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será o quê? Bem-aventurado no que realizar, feliz naquilo que fizer. Veja a recompensa, queridos, de ouvir a lei perfeita, dar a ela atenção, ser bem-aventurado. Isso me lembra do Salmo número 1, que eu quero ler contigo os 3 primeiros versos. Salmo número 1 fala exatamente o mesmo princípio de Deus. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na lei perfeita, na lei da liberdade, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o quê? O seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Ele dá valor à palavra, ele dá atenção à palavra, ele medita na palavra, na lei perfeita, na lei da liberdade, ele aguarda no seu coração, ele a põe em prática em sua vida. O resultado disso, ele é feliz. Ele é feliz em tudo aquilo que ele realiza. É o resultado da prática e do meu relacionamento com a palavra de Deus. Então, amados, todos esses princípios foram mostrados aqui por Tiago, no texto que ele deixou escrito para nós sob a inspiração de Deus. E eu creio que todos nós desejamos ser bem-sucedidos. Eu creio que todos nós desejamos ser felizes. Quem não quer ser feliz? Mas como, então, fazer isso valer na minha vida? Fazer com que esses princípios se cumpram? É simples, irmão. É ouvir a palavra. E depois de ouvir, colocar em prática. Ouvir, nós aqui na igreja, todos ouvimos, irmãos. Ainda mais na nossa igreja, em que a palavra tem ênfase no nosso culto. Não há como alguém frequentar a nossa igreja e não ouvir a palavra. Não tem como. Só se a pessoa se esconder em algum lugar da igreja aí, né? Não tem como não ouvir a palavra. A ênfase da igreja é a palavra. Mas o que adianta ouvir se eu não colocar em prática? Da mesma forma, não adianta nada. Então, para que esses efeitos da palavra se manifestem na minha vida, eu preciso começar a viver aquilo que eu escuto. E Tiago também vai falar um pouco disso nesse texto. Veja o versículo 19, irmãos, e o versículo 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Ele diz, vocês já sabem. Ele diz, vocês sabem disso. Todo homem, pois, então, seja pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio também para se irar. E ele diz no verso 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em outra palavra, ele está dizendo, vocês sabem disso. Eu vou dizer agora uma coisa que vocês estão cansados de saber. Vocês sabem, já que vocês sabem disso, todo homem, então, seja pronto para ouvir, e mais demorado para falar alguma coisa, e mais demorado ainda para ficar irado. Isto, irmãos, é a prática da palavra. O que adianta eu ouvir a palavra? O que adianta eu conhecer tudo aquilo que Deus diz sobre esse assunto, se na hora H eu sou um falador? Se na hora H eu não ouço, eu só quero falar. E eu acabo também me irando com muita facilidade. Eu preciso, se eu quero ser um praticante da palavra, controlar a minha ira,
controlar a minha boca. Esta é uma evidência de que eu sou um praticante da palavra. Pratico a palavra mostrando isso com a minha vida, a fé que é vivida, que é mostrada. Escuto mais do que falo. Não me iro com facilidade. Não sou uma pessoa irada por qualquer motivo. Não sou uma pessoa de quem os outros têm medo de chegar perto de mim, porque sou caracterizado como uma pessoa irada. Se eu ouço a palavra, eu preciso viver a palavra. Sabem vocês isso, diz o apóstolo Tiago, e é isso que eu preciso fazer. Mas como, irmão? Abrindo mão de mim mesmo. A palavra de Deus me ensina isso, descansando na justiça de Deus. Qual a maneira de eu não me irar? Fala para mim. Você que é meio nervosinho, você que é estourado, como é que você faz para não se irar? Valium, Diazepam, qual o outro aí? Dá um nome aí de um tarja preta bom daquele para o cara, desmaiar. É isso que você tem que fazer para não se irar? Não, não precisa disso. É só você aplicar os princípios de Deus para a sua vida. Primeiro, você se ira demais, porque se você se valoriza muito. Normalmente é isso. Você é muito raivosinho, porque você acha que você é o máximo. Então ninguém pode discordar de você que fica nervoso. Começa a pensar que você não é nada, você já não começa a se irar tanto assim. Começa a abrir mão de você mesmo e começa a descansar na justiça de Deus. A tua vida começa a mudar. Às vezes você é irado porque você quer fazer justiça com as próprias mãos. Tem gente que diz assim, eu não gosto de ver injustiça que eu fico nervoso. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Já ouviu a pessoa falando isso? Se eu vejo uma injustiça, eu fico doido. Aí você é o quê? Você é Deus? Você é um semideus, talvez, né? E a justiça de Deus? Deus não está vendo? Descansa na justiça de Deus. Não pensa tanto de você mesmo assim, e de repente você será menos irado. E tudo isso são princípios que a palavra de Deus nos ensina. Descansar na justiça do Senhor, abrir mão de si mesmo, abrir mão da vingança. A Bíblia não ensina isso para a gente, irmãos? Ou alguém não sabia disso? Estamos cansados de saber disso. O problema é a gente praticar isso. O problema é a gente viver isso. Essa é a prática da palavra da qual Tiago está aqui nos falando. Versículo 21, ele diz, portanto, como consequência disso, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher a palavra com mansidão é a palavra usada aqui por Tiago. Ter um coração manso para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, tem gente que é tão nervosa que não consegue nem ouvir a palavra de Deus. Que dirá o pastor Maurício falando aqui, né, irmãos? A pessoa é tão nervosa, ela é tão inquieta, ela é tão aguerrida, tão assim de bate-pronto, né? Que eu estou falando, ela já está pensando na resposta para mim, né? Eu estou falando, ela está pensando no que vai me responder, porque não tem um coração manso para acolher a palavra, para digerir aquilo que está ouvindo. Por isso a Bíblia diz, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Existem pessoas com as quais você conversa, que elas não conseguem ficar caladas te ouvindo. Já conversou com gente assim? Mal você fala, ela já responde. Ela nunca vai aprender coisa nenhuma, porque ela já tem a resposta, ela já acha que sabe. Ela não espera você falar para depois ela falar. Mas o que está faltando para essa prática, queridos, é esse coração manso. Tiago diz, acolha com mansidão a palavra em vós implantada. Essa mansidão, ela tem que ser notada no nosso coração para que a gente acolha a palavra que é poderosa para salvar a alma. Mas uma pessoa que não tem um coração manso, ela fica sujeita a todos esses problemas, como Tiago diz aqui, acúmulo de maldade, impureza,
tudo isso permanece na pessoa, porque o coração não é manso, não é tratável. A pessoa que não tem um coração manso não é tratável. É difícil lidar com ela, é difícil ensinar alguma coisa, e é difícil que ela aprenda alguma coisa, irmãos. Então é preciso que a palavra seja acolhida. Ela é ouvida, mas isso não quer dizer que ela é acolhida no coração. E se ela não é acolhida, muito menos praticada. A Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração. Você pode ouvir a palavra, mas se ela não for guardada no coração, quando a boca falar, a boca vai continuar falando de tudo aquilo que está no coração, que não é a palavra. Entende isso? Como praticar a palavra? A primeira coisa é acolhê-la. E para acolher no coração, eu preciso de um coração manso. Há pessoas que escutam pregações e pregações nas igrejas, mas escutam só para ver os defeitos do pregador. Escutam só para ver onde o pregador errou. Elas não acolhem absolutamente nada no seu coração, porque o coração não é manso para acolher. E aí isto não se transforma em prática na sua vida. E isso é um problema muito sério. Veja versículo 22, Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É um auto-engano quando eu apenas escuto e não pratico. Ele diz: isto é uma falta de coerência. Irmãos, a nossa vida precisa ser coerente. O que significa coerência? É retratar aquilo que realmente eu digo que sou. Eu digo que sou crente, então eu tenho que viver como crente. Eu digo que sou crente, eu tenho que acreditar na Bíblia. Você sabia que tem crente que não acredita na Bíblia? Como é que pode isso, irmão? Mas diz que é crente, né? Conversava com os jovens hoje sobre isso. Tem crente que não acredita no que está escrito na Bíblia. A pessoa não acredita. É incoerente ouvir e não praticar. É incoerente gastar tempos e tempos ouvindo e não colocando na sua vida em prática aquilo que você está recebendo. Tudo isso é incoerente. Então Deus está requerendo de nós uma certa coerência. Porque quando não sou coerente, eu estou enganando a mim mesmo. A palavra vai mostrar a minha aparência, como eu falei ainda há pouco, o espelho da alma, citado por Tiago. Ela vai revelar quem eu sou. É o espelho nu e cru da minha realidade. Mas se eu não mudo, eu logo esqueço da minha aparência. E eu permaneço da mesma forma. Eu engano a mim mesmo, segundo diz o apóstolo Tiago. Então, queridos, qual a solução para nós? Praticar o que estamos ouvindo. Ter um coração manso para acolher, para digerir lentamente esse alimento tão precioso que Deus tem nos dado a cada culto na igreja, a cada evento, a cada escola bíblica, a cada reunião em que a palavra de Deus é falada, explicada. É uma oportunidade para digerir, para acolher e para que depois isso se manifeste na nossa vida. Tiago diz no verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem realizado no que realizar, bem sucedido no que realizar. O que está faltando, irmãos, para o sucesso de muita gente, é simplesmente ouvir e praticar. É por isso que muitos falham, é por isso que muitos têm insucessos e tristezas na sua vida. Quantas pessoas experimentam tristezas profundas na vida porque não obedecem aquilo que ouvem? Só por isso. Porque não fazem o que Deus está dizendo. E aí vem a tristeza, vem a decepção, vem o fracasso. Os projetos não vão para frente, as coisas não andam. O segredo é obedecer, está dizendo a palavra do Senhor. Implante a palavra de Deus no seu coração. Eu volto ao versículo 21. Despoje-se de toda impureza, de maldade e acolha com mansidão a palavra. Isso é implantar no coração. Veja, não é apenas um livro que você lê como uma história qualquer, mas é algo que você lê com o intuito de receber de Deus uma direção para a sua vida.
Você quer acolher o que está sendo dito. Você não quer apenas ter conhecimento filosófico sobre o que está escrito, teológico sobre aquilo que está sendo ministrado, mas você quer que aquilo, de alguma maneira, transforme a sua maneira de ser e de agir. Transforme as tuas reações no teu dia a dia, no ambiente em que você vive fora da igreja. Esta é a prática da palavra de Deus, implantada no seu coração, manso, disposto a ouvir e a receber. Seria um grande cinismo, queridos, e esse cinismo tem se espalhado no meio evangélico hoje, de ouvir a palavra e não obedecê-la, de saber o certo e não fazê-lo. É o cinismo que hoje tem tomado conta das igrejas do Senhor. Conhecemos a Bíblia, mas não vivemos o que ela diz no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, não fazemos o que a palavra de Deus nos manda fazer. Então, eu preciso dela para me orientar, para me salvar e para me mostrar o que é viver. Em Romanos capítulo 10, para a gente terminar, a palavra de Deus diz, no versículo 17, como eu citei aqui para você: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Outra versão diz: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ouvir a palavra e permitir que ela transforme a sua vida. A fé que nasce em você faz com que você viva com fé. Viver com fé não é viver recitando versículos para os outros, irmãos. Temos que entender que viver pela fé não é viver espalhando a Bíblia para as pessoas, ou recitando versículos, ou colocando na geladeira, ou botando no plástico do carro. É o que fazemos que fala mais alto do que o que falamos. É o comportamento que temos nas escolhas, na postura, como profissionais, como estudantes. É isso que mostra o que cremos, irmãos. A prática da palavra não vem de repeti-la para os outros, mas vem de vivê-la para nós. E é isso que as pessoas vão ver em nós, se praticamos ou não a palavra do Senhor. Acolha essa palavra com mansidão no teu coração e decida a partir de hoje ser um cristão melhor, ser um profissional melhor. Se você tem uma profissão, seja o melhor nessa profissão. Seja honesto no seu proceder. Você tem um negócio, paga os impostos, registre os funcionários, faça tudo de acordo com a lei, se submeta às normas corretas de atuação do país em que você vive. Isso é a prática da palavra de Deus. Não aceite nada por fora, faça as coisas como devem ser. Assim deve ser o nosso procedimento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor e vamos orar. Abre o teu coração. Entendeu o que você cantou aqui agora? A tua palavra escondi. Aonde? No coração. Para quê? Para não pecar contra Deus. Para fazer o que ela manda, para fazer o que Ele diz. É isso que Deus espera de nós.
Não que a gente saiba a Bíblia de cor, mas pelo menos o que você sabe dela, que você viva, né? Deus não exige que nenhum de nós saiba a Bíblia de cor, conheça todos os versículos, mas Ele deseja que pelo menos aquilo que a gente saiba, a gente pratique, a gente viva, guarde no coração e coloque em prática. Vamos pedir a Deus isso. Pai, queremos guardar a Tua palavra no nosso coração. Queremos, Senhor, ouvi-la e acolhê-la num coração manso, que está disposto a mudar. Nós erramos sim, Deus, nós somos falhos, o Senhor sabe disso, mas a Tua palavra nos orienta e também nos fortalece, para que possamos, ó Deus, obedecer a Tua palavra. O Senhor nos dá todas as condições para isso, e o Senhor insiste, ministrando a nós, nos dando a direção. Nós sejamos, ó Deus, diligentes em ouvir e em praticar aquilo que ouvimos. Levanta aqui um povo, Senhor, que ama a Tua palavra, que considera a Tua lei perfeita, a Tua lei de liberdade, e que traz esses princípios para a vida diária. Levanta aqui um povo assim, um povo crente no Senhor, que Te ama, e que porque Te ama quer Te obedecer, porque Te ama quer consertar os erros. Quando a Tua palavra nos mostrar o espelho da nossa vida, Pai, quando a Tua palavra nos mostrar os erros que cometemos, que nós tenhamos a coragem de mudar, de consertar, porque se olharmos para o espelho e logo virarmos o rosto, nada terá sentido, nada terá valor. Ajuda-nos a ser praticantes da Tua palavra. É a oração que eu faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Receba a ceia do Senhor agora. Todos os cristãos estão convidados a participar. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Louvado seja o Senhor nosso Deus. A ceia é do Senhor, irmãos. A ceia é em memória de Cristo. É para Ele, não é para nós. O benefício todo foi recebido por cada um de nós. Já recebemos aquilo que o Senhor veio fazer. Já recebemos os benefícios do Seu sacrifício. E agora a ceia é do Senhor, é para o Senhor. Como Ele mesmo disse, em Sua memória. E nós estamos juntos para celebrar essa memória, a memória do que foi feito em nosso favor, a memória dos benefícios que nós recebemos, do sacrifício, do sofrimento de Jesus. Por isso eu digo, todos os cristãos podem participar, porque o Senhor nos convida para a mesa. A mesa não é de uma igreja nem de uma denominação, mas a mesa é do Senhor, e por isso todos os cristãos podem fazer parte dela, mas é preciso ser cristão.
Porque Jesus só chamou para a mesa os seus discípulos, só aqueles que queriam ouvir e aprender com ele, esses foram convidados. E foi a estes que Jesus disse: façam isto em memória de mim. E aqui estamos nós para obedecer a esta ordem de Jesus. Celebrar a ceia é uma obediência ao que o Senhor nos mandou fazer. O apóstolo Paulo, falando sobre isso aos Coríntios, diz no capítulo 11, versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Obrigado, Senhor, por esse pão que partimos, pelo que ele simboliza, teu corpo, teu sofrimento em nosso favor. O Senhor sofreu na cruz pelos nossos pecados. E aqui o que podemos fazer é te dar graças e lembrar disso com muito carinho, Senhor. Porque foi por esta morte que nós recebemos vida. Por isso, ao celebrar a ceia, anunciamos a morte do Senhor. A morte que nos trouxe vida. A morte que resolveu o nosso problema, Pai. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora recebemos vida com o Senhor. Obrigado pelo pão que partimos e por tudo que temos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participe do pão. Glória a Deus. Oh, glória. Este é o cálice da nova aliança feita através do sangue de Jesus, sangue que nos purificou e nos purifica de todo pecado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Pai, para que possamos participar dignamente, possamos discernir, examinar o nosso coração, discernir os nossos pecados e falhas e apresentá-los ao Senhor, que nos lava e que nos purifica. Perdoa-nos, Deus. Promove a nossa comunhão na igreja, a nossa unidade, Pai. Quebra as barreiras dos corações, para que possamos estar presentes à Tua mesa. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Participe do cálice. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua
Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Recebe o nosso culto. Recebe a nossa adoração. Amém.